Bem, complementando também o objetivo dessa reunião, como são dois assuntos de suma importância, a questão do Simples, que praticamente 74, 75 das empresas no Brasil são simples e que podem ser afetados aí com a reforma tributária em termos de concorrência. Então há ainda muita dúvida com relação a essa questão do impacto. Nós vimos aqui a apresentação dizendo que não tem impacto, que vai ser muito bom, e outros que a situação vai complicar. Então, precisamos discutir um pouco mais essa questão do Simples. Com relação à terceirização da mão de obra intensiva, também é outro ponto que há controvérsia. Alguns dizem que não há impacto, outros dizem que sim. Então, essa reunião hoje é exatamente para poder a gente tirar essas dúvidas todas aí. Por isso que eu chamei aqui, fiz questão de chamar o Marco Sintra, que já esteve aqui falando sobre isso, e o Rony, que é da Receita Federal. Já chegou aí, né, Rony? Vai ter uma missão muito árdua aqui hoje. E acho que pode ser definitiva também em termos de agilização na votação dessa matéria. Se conseguir convencer a gente mesmo que não há impacto, acho que fica fácil, né? E eu já vou chamar aqui, então, para compor a mesa, o Felipe Matos Guerra, que já é contador, já quase que servidor do Senado. Ainda bem que está ganhando bem lá no Conselho Federal, para estar aqui todo dia. O Marco Sintra está na videoconferência. O Zé Aparecido não chegou ainda. Tomás Afonso Queiroz. Tomás também ainda não. O Rony Peterson Brito. Rony. A Sarina Sazaki também já esteve com a gente aqui algumas vezes. Tudo bem? Tudo bem? Sarino Mário Sérgio. Não chegou ainda? Ok. Está aqui? O Bruno Toledo. Cheque, advogado especialista em direito tributário. Ótimo. Vou começar de cara com o Marcos Sintra, viu, Marcos? O Rony disse que trabalhou com você, foi seu parceiro aí do trabalho. Então, desafio de vocês se entenderem aí muito bem. Então, vou passar a palavra para o Marcos Sintra. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Bom dia, Rony. É um prazer rever você aí nessas circunstâncias. Eu quero, como o prazo, me parece, é de 10 minutos, não é isso, senador? É bastante exíguo. Nesse caso, eu vou dar mais 5 minutos para você, 15 minutos. Muito obrigado, eu agradeço. O que eu pretendo fazer nesta brevíssima exposição, senador e todos os senhores presentes e que estamos assistindo, eu pretendo apenas desfazer um mito, tecnicamente, eu diria até elementar, mas que é permanentemente ignorado no debate da reforma tributária. É o mito de que o creditamento de um imposto recolhido na entrada de uma mercadoria no setor produtivo, o que é típico, aliás, no imposto sobre valor agregado, ele torna o IBS neutro quando se trata de uma transação no meio da cadeia de produção, ou até mesmo no final da cadeia de produção. Como eu disse, eu quero desfazer esse mito. Eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua forma de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. Então, eu quero fazer uma brevíssima apresentação, infelizmente num nível bastante simplificado, para que possa haver pelo menos o início desta compreensão. Muito bom, senador. O que eu quero fazer é um exercício muito simples, especificamente aplicável ao setor de serviços.
E eu quero mostrar que num setor como o setor de serviço, onde 80% do valor agregado, ou 70%, é mão de obra e os outros 20% ou 30% são insumos, consequentemente com custos creditáveis, ele vai afetar bastante o equilíbrio e toda a economia brasileira. E, para isso, eu quero trabalhar rapidamente com 4 hipóteses. A primeira é a situação atual. Como nós temos hoje, vamos supor que uma empresa de prestação de serviços ela tenha hoje uma carga tributária de 12%, contando aí o PIS/COFINS e contando o ISS. Que seja 10, 12, 11,5%, um pouco menos. Se ela está no PIS/COFINS não cumulativo, logicamente é menos. Nós vamos trabalhar com essa hipótese de 12%. E em 2 circunstâncias. Quando a transação é feita da empresa diretamente para o consumidor final, ou seja, sem haver uma transação intermediária, e no segundo caso, que eu chamo de B, uma transação intermediária. Posteriormente, eu quero também mostrar como é que isto vai ser impactado na medida em que a situação atual, com uma alíquota, como eu falei, sem creditamento de 12%, se for substituído por um IBS-CBS de 28%, pode ser 27%, 26%, 30%, eu acho que vai ser mais do que os 28% previstos para manter a arrecadação constante, mas isso é um fato que vai ser aferido pontualmente, faticamente, logo à frente. Então, eu quero mostrar muito rapidamente essas 4 situações para que fique claro o impacto que o setor de serviços vai sofrer com o aumento da carga tributária de 12% sem creditamento para 28% com creditamento, o impacto que ele vai sofrer e os reflexos que isso eventualmente poderão ter na taxa de emprego, na demanda, enfim, no funcionamento da economia como um todo. O que acontece é o seguinte, o raciocínio que normalmente é veiculado, os senhores me perdoem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112, se compra 1.000 unidades. Ao preço de 128, se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, aonde na medida em que o preço sobe, a demanda cai. A um preço de 112, que é a situação que eu vou mostrar atual, a demanda é 1.000, nesse meu caso hipotético. Se for para 128 o preço, a demanda cai para 700, se for para 181 cai para 400, e se for para 192 cai para 200. Esse aí é meramente um exemplo hipotético. Vamos aplicar, portanto, essas 2 situações no caso real de uma alíquota de 28% do IBS. O que eu vou argumentar é que, na situação real, que eu alego insistentemente, eu acho que ninguém vai questionar comigo essa hipótese de que essa situação é real, ou seja, aumentando o preço cai a demanda, seja no mercado intermediário, seja no mercado final, contrariamente à situação que o governo vem divulgando permanentemente, de que o imposto é simplesmente repassado adiante, como se o aumento de preço não significasse uma queda na quantidade demandada. Vamos, portanto, aqui o caso A. O caso A é um B2C, ou seja, é um caso onde a empresa ela vende, prestadora de serviço, ela vende diretamente ao consumidor. Aqui não existe nenhum elo intermediário, é o caso A. A empresa A, portanto, ela tem um custo de R$100,
que ela é o preço de custo da sua mercadoria. Ela vende hoje com 12% de acréscimos, aquela hipótese que nós estamos trabalhando, o preço final é 112, o mercado compra R$ 1.000, 1.000 unidades dessa mercadoria, portanto, a empresa, nesse caso, ela vai ter uma receita de 112 mil, ela vai recolher o imposto que ela cobrou no preço da mercadoria e ela vai ficar com uma margem de R$ 100. Essa é a situação atual, é a situação que existe hoje, é a situação que nós nos encontramos. Vamos ver o que acontece agora, quando nós tivermos um elemento intermediário, que é esse caso aqui. A empresa A nesse caso, é um B2B. A empresa A vende para a empresa B e a empresa B vende para o mercado. Vamos fazer, então, essa mesma sequência. A empresa A tem um custo, isso na situação atual, sem IBS, CBS. A empresa vende, ela tem um custo de 100, ela paga 12% de imposto que ela repassa no preço e ela passa para a empresa B o seu insumo ao preço de 112. Essa empresa B, ela agrega mais 50% de valor agregado. Ela agrega mais 10% de insumo, dentro daquela hipótese de que 20% é insumo e 80% é valor agregado, ou seja, mão de obra. Ela agrega, portanto, mais 10 de insumo, ela agrega mais 40 de mão de obra e ela vai vender esse produto por e o imposto sobre o valor agregado adicional vai ser de 19,44, portanto, o preço final dessa mercadoria, havendo um elo intermediário que agregue 50% de valor na mercadoria, ela vai chegar a um preço final de 181. O que eu alego é que, na medida em que o preço saia de 112, como era o caso aqui na situação anterior, onde havia uma demanda de 1.000, passando para uma situação onde o preço é 181, que a demanda caia para 400 unidades. Mas o que acontece? A empresa A, aqui nesse caso, ela continua tendo a mesma situação, ela custa 12, ela põe 12 de imposto, passa para frente, a margem dela continua sendo os mesmos R$ 100 mil. A hipótese imaginária e que passou e está sendo transmitida ao inconsciente popular é de que eles vão continuar vendendo as mesmas 1.000 unidades, ou seja, que a demanda final vai assimilar um preço maior, mas vai continuar comprando a mesma quantidade. Nessa situação imaginária, vejam o senhor, a receita vai para 181 mil, porque eles estão imaginando que não vai cair a demanda para 400, que eles vão continuar vendendo as 1.000 unidades. Aí a receita é 181, o imposto é 19.440 para 1.000 unidades, o imposto que ele arrecadou aqui na compra do insumo é 12, portanto, ele continua com a mesma margem que existia anteriormente. Só que a situação real é completamente diferente. Ou seja, na medida em que a demanda final cai para 400 unidades, a receita da empresa B cai para 72.576, o imposto pago, evidentemente, cai também, porque são menos unidades vendidas, cai para 7.776, o imposto na etapa anterior, supondo que ele reduza a compra de insumos para fornecer uma quantidade menor de produto final, cai para 4.800 e a margem da empresa cai para 60 mil, ao passo que, no caso, ela precisaria, para ficar na situação atual, uma margem de 150, que é a margem que ela tem hoje, caso não existisse o IBS. Isso vai impactar, evidentemente, a redução na quantidade demandada e afetar todo o mercado. Então, vejam, mesmo no caso de uma tributação
no sistema atual, sem creditamento, aonde uma empresa ela pague PIS/COFINS e ela pague através de um sistema onde ela não tem o creditamento e pague o ISS, e o que acontece? Ela vai ter uma perda de margem de 150, que seria aquela normal, natural, uma vez que ela compra insumos por 100, agrega 50 de valor, ela quer vender por 150, que é o custo dela, mas ela só vai conseguir realizar 60. Por quê? Porque o preço subiu para 181 e, consequentemente, a demanda caiu para 400. Isso desfaz a hipótese de que uma empresa, no sistema tributário qualquer, ela consiga passar para frente o aumento na sua carga tributária. Vamos simular agora esses dois casos com a alíquota de 28%, com o IBS. Quer dizer, nós havíamos simulado lá atrás a situação atual sem creditamento, sem o IBS. Agora, com o IBS. Vamos supor o primeiro caso. A empresa vende diretamente ao consumidor. O custo é 100, o imposto agora passa a ser 28, ela passa o produto para o consumidor ao preço de 128 e, consequentemente, a demanda cai para 700. O que acontece? A empresa vai ter uma receita de 89, um imposto de 19 e a margem dela vai cair para 70. Vamos lembrar que, na hipótese atual, no sistema tributário atual, a margem da empresa era 100. Agora, a margem dela caiu para 28, para 70. Portanto, com uma alíquota de 28% de um IBS, aqui não há creditamento porque é uma venda B2C, ela passa diretamente ao consumidor. Mas a empresa A, ela é prejudicada, sim, pelo aumento de carga tributária. Vamos ver agora o caso de uma... Perdão, aqui. O caso D. O caso D, nós temos aqui um B2B, né, onde, por favor, a alíquota de 28%. E aqui eu vou relatar o caso de um elo intermediário na cadeia de produção. Por favor, leiam hipóteses com alíquota de 28%, que é o que está aqui no imposto. Só corrigindo. Então, vamos ver como é que fica a situação de uma empresa onde há um elo intermediário no mercado e qual é a situação de uma aplicação de um imposto. Tem crédito, nós sabemos, a alegação do governo é de que isso não vai afetar a margem da empresa, porque ela vai ter o crédito de todo o imposto que ela paga e que ela consegue repassar isso para frente. Portanto, o que o governo alega é essa situação imaginária aqui de baixo. Ou seja, a empresa A, ela continua, ela tem uma receita de 128, no caso aqui vendendo 200, né? E ela continua com a margem de 100. Na empresa B, o que é que vai acontecer? Ela compra o produto por 128, porque é o custo de 100 mais 28% da alíquota desse imposto. Ela agrega mais 10, ela agrega mais 40, ela vai pagar um imposto de 14, caso ela venda somente 200 unidades, que é o que eu acredito que seja a hipótese realista. O preço final vai para 192, consequentemente, ela vai ter uma redução, ela não vai conseguir vender as mesmas 1.000 unidades. Mas a situação imaginária que passou para o debate público é de que a empresa B continua vendendo as mesmas 1.000 unidades. Consequentemente, ela teria uma receita de 192, um imposto de 42.000 unidades monetárias e, portanto, a margem dela continuaria com os mesmos 150 mil reais. Nesse caso, de fato, o imposto é neutro, porque o crédito ele neutraliza o impacto do imposto na demanda final. Mas qual é a hipótese irrealista que está sendo adotada aqui? Que vendendo ao preço de 192 vai se conseguir vender as mesmas 1.000 unidades, coisa que não é verdade. Qual seria a situação real? A situação real é que ao preço de 192 a demanda cai para 200.
Isso aqui é meramente um exemplo, pode cair para 300, 250, 150, seja o que for. Ela tem uma elasticidade finita, portanto, aumentando o preço, a demanda cai. Neste caso de caindo para 200, a receita cai para 38.400, o imposto que ela vai recolher é de 8.400 sobre 28% sobre 200 unidades, o que vai deixar essa empresa uma margem de R$ 30.000. Portanto, o que eu 15 espero segundos. demonstrar nesses 4 casos é que o imposto ele não é neutro nunca, nem com creditamento e nem sem creditamento. E, particularmente, a partir deste mito que está sendo envolvido no debate, de que com o crédito do imposto, a empresa no meio da cadeia de produção não é afetada, fica cabalmente demonstrado, nesse exemplo singelíssimo, de que a situação não é verdade, desde que a demanda tenha uma elasticidade finita e não uma elasticidade zero, como é aquela hipótese de uma curva de demanda vertical. Eu passo rapidamente para finalizar minha apresentação, senador, qual é o impacto agora, não em termos de equilíbrio parcial, veja, eu estou analisando aqui a situação de uma empresa. Agora, na medida em que uma empresa ou que um setor tem um aumento de carga, o reflexo ele repercute na economia inteira, porque esse produto pode ser um insumo para outro, que por sua vez é um insumo para outro. Então, toda a relação dos preços relativos numa economia são alterados. Isso se chama análise de equilíbrio geral. Outro dia vi uma manifestação do setor industrial mostrando uma certa preocupação com a elevação do preço dos serviços a partir dessa reforma tributária, uma vez que a indústria, 25% do valor do produto manufatureiro vem do setor de serviço, ou seja, de insumos comprados pelo serviço. Então, isso é uma repercussão muito ampla nos milhões de mercados e nos milhões de produtos que são transacionados na economia. Eu fiz aqui um brevíssimo exercício para demonstrar, e aqui já uma análise de equilíbrio geral, onde eu usei as matrizes de Leontief, usando dados do IBGE, abrindo a economia para mais de 160 setores, analisando na primeira coluna aqui a situação vigente hoje. Qual é, aí em termos de equilíbrio geral, a primeira coluna mostra o quê? Qual é a carga tributária desses vários setores hoje, com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, que é muito importante para o setor de serviços. E aqui nós vemos, na segunda coluna, a aplicação do PLP 68 com a aplicação do IBS com uma alíquota de 27,3%, mas mantendo a contribuição ao INSS, uma vez que não há alteração nessa tributação, e qual é o aumento da carga tributária causado pelo PLP 68 no setor de serviços. Na média do setor de serviços, haverá um aumento de carga tributária de 8%, ou seja, hoje o setor de serviços tem, em média, uma carga tributária de 33,88%, 33,88% do preço de um setor de serviço, em média, ofertado no mercado, 33% dele é imposto pago. Todos os impostos aqui mencionados, IPI, inclusive INSS. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviço aumenta para 36%, na média, aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%. Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria. E há alegações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, exceto o que não é verdade. Eu já demonstrei isso num artigo publicado na Conjuntura Econômica, que não foi rebatido até agora, em abril de 2023. Eu convido a todos que quiserem analisar isso para olharem o artigo. Mas, de qualquer maneira,
vejo que o setor de serviços tem um aumento de carga de 8%, 8,8% sobre o valor do faturamento. Agora, essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada, vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios, 15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. Isso mostra que essa reforma tributária, do ponto de vista do equilíbrio geral, eu mostrei ali atrás o que acontece com uma empresa. Agora eu estou mostrando o que acontece com a economia como um todo. Essa é a única alternativa, e aqui eu finalizo a minha, que o setor de serviços com alta intensidade de mão de obra sejam desonerados. Não como a busca de um privilégio, mas como uma compensação pelo não cumprimento da emenda constitucional 132, que obriga o governo, ainda obriga o governo, em 190 dias, a apresentar um novo projeto de tributação da mão de obra, né, do trabalho no Brasil. Esse projeto não foi apresentado, a expectativa era que, na medida em que ele fosse apresentado, isso atenuaria um pouco o impacto da reforma tributária no setor de serviços. Como isso não foi apresentado, existe uma emenda do senador Laércio Oliveira que pleiteia o seguinte, que enquanto não for apresentada esta nova forma, esse novo modelo de tributação do trabalho no Brasil, haja a desoneração da folha de salários, e o que eu faço aqui uma simulação é no caso de uma desoneração da folha de salários, ou seja, uma redução da alíquota do IBS para... 15 segundos. Pois não. Que esse faturamento sofra uma tributação mais leve. Não é? E eu fiz uma simulação aqui desonerando até 2 salários mínimos. Não mais do que 2 salários mínimos, mas a mão de obra até 2 salários mínimos. O que é que aconteceria? Esta aqui é a carga tributária atual, a primeira coluna, nós já vimos isso. A segunda coluna é a carga tributária com o PLP 68. Isso aqui é o impacto que isso teria no caso do PLP 68, e a última coluna, e aí eu vou terminar a minha apresentação, é o que aconteceria com a carga tributária de todos esses setores caso a emenda do senador Laércio Oliveira fosse aprovada. Ou seja, enquanto não vem a nova legislação sobre tributação do salário, que haja uma desoneração do fator de trabalho até 2 salários mínimos. 15 segundos. Ao INSS. Aqui é o impacto. No setor agropecuário, a carga tributária, que com o PLP seria reduzida em 4%, seria reduzida em 12%, a manufatura, extração mineral, que teria um aumento de carga tributária, teria um aumento menor de apenas 2%, a indústria de alimentos, que já teria no PLP 68 uma queda de carga tributária de 9,8%, cairia para 23%, portanto seria muito benéfico para a indústria de alimentos, para a sociedade em geral. A própria indústria teria uma queda de 21% na sua carga tributária, utilities teria uma queda de 6%, a construção civil de 18%, o comércio de 16%, a intermediação financeira teria ainda um acréscimo de carga tributária, uma vez que o PLP 68 aumenta muito a carga tributária da intermediação 15 segundos. E, finalmente, para o setor de serviços, que teria um aumento de 8,8%, passaria a ter uma queda de 9,6%. Era isso, senador, a apresentação que eu quis fazer aos senhores. Eu repito, é apenas uma tentativa de mostrar que, se nós formos analisar a situação específica de um mercado, o que acontece na prática, e não idealmente dentro de uma planilha eletrônica onde se admite a hipótese de que um imposto será
totalmente repassada ao próximo elo da cadeia de produção, sem repercussão na demanda, ela não é verdadeira. E se nós admitirmos esse dado de realidade, eu acho que o impacto será forte no setor de serviços, particularmente porque ele tem um componente de mão de obra muito grande e exigiria uma medida para amenizar e atenuar esse impacto que, como eu disse, a emenda do senador Laércio Ok, Marcos. Obrigado, Marcos Sintra. Quer fazer uma vez? Para não fugir muito do raciocínio, eu vou passar para o Rony para falar sobre isso, e depois a gente entra no simples. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui, na pessoa do presidente Isalci, os membros aqui dessa mesa, e também o professor Marcos Sintra, que está online, juntamente com todos os presentes, todos os nossos ouvintes pela internet. É uma satisfação voltar a essa casa, voltar a esses debates que são muito importantes, né? Desde sempre e neste momento mais ainda, né? Vou fazer uma fala geral, acompanhando o tema que foi abordado pelo Dr. Marcos Sintra, a quem eu cumprimento, é um amigo de longa data, uma satisfação revê-lo, já trabalhamos juntos no passado e é uma satisfação falar com o senhor novamente. O professor traz o tema amplo sobre a tributação de serviços na reforma tributária, né? Essa discussão não é nova, eu acho que todos vocês acompanharam e todos nós participamos dessa discussão na votação da emenda constitucional. Esta discussão foi amplamente realizada, então, e naquele momento nós chegamos a algumas conclusões. E elas estão plasmadas já no texto constitucional e vieram concretizadas, vieram detalhadas no projeto de lei e foram aperfeiçoadas pela Câmara dos Deputados. Então, longe de mim tentar, né, não cometeria esse ultraje de tentar discutir economia com o professor Marcos Sintra. Ele coloca algumas assertivas, depende, e demanda e oferta têm uma relação intrínseca, e elas são indissociáveis, né? Tem lá fatores fatores de demanda que são muito específicos de setor para setor e que, numa análise geral, às vezes são um pouco customizadas, né? Então, não vou abordar essa análise de equilíbrio geral, porque, inclusive, coloco aqui, sem delegação para tanto, mas coloco os técnicos do Ministério da Fazenda, que também vêm fazendo estudos de equilíbrio geral há um bom tempo, né? Inclusive, utilizando não só a matriz de Leontief, como também novos instrumentos, novas teses, novas teorias, além da base de dados da Receita Federal, que conta com centenas de milhões de notas fiscais, e a gente, até no tax gap, que a gente utilizou para fazer os cálculos de alíquota, equilíbrio, a gente parte das contas nacionais, adapta um modelo do Fundo Monetário Internacional, utilizando as centenas de milhões de notas fiscais, talvez também, esses sim, são da Receita Federal, posso colocar integralmente à disposição para apresentar os cenários, os modelos, os estudos de impacto e os estudos de projeções que foram realizados. Então, longe de mim tentar discutir isso com o professor Marcos Sintra, que é sabidamente um exímio conhecedor, um dos maiores que nós temos, né? Mas eu posso comentar em termos de política tributária, que no aspecto geral do setor de serviços, durante a PEC, todos os setores vieram a esta casa, né? O senador e os senadores, os deputados receberam todos os setores aqui em reuniões particulares, em audiências públicas, estão se formando consensos acerca de alguns serviços que necessitaram de tratamento especial, favorecido em alguns casos, ou só diferenciados, apenas distintos em outros.
Então, houve uma acomodação, e aí a lista não é pequena, bem maior do que nós imaginávamos, vou ser sincero, bem maior do que gostaríamos, mas só para citar aqui os principais que receberam tratamentos favorecidos, reduções de alíquotas e reduções significativas de alíquota. Por exemplo, algumas em 60%. Setor de saúde, educação, produções artísticas, atividades desportivas, serviços de soberania nacional de segurança cibernética, profissionais intelectuais, transporte de carga, transporte coletivo de passageiros, reciclagem, entre outros. Serviços que receberam tratamentos diferenciados porque tem uma necessidade, tem uma dificuldade de se amoldar ao mecanismo tradicional do IVA. Construção civil, locação, serviços financeiros como um todo. Todos eles tiveram, inclusive, manutenção de carga, todos esses aqui. Cooperativas, ProUni, Educação Superior, além de outros. Ou seja, esta identificação óbvio que aprimoramentos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, mas um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos, né? Além de ter uma alíquota reduzida na saída, agora vão ter créditos sobre todas as suas entradas sem redução proporcional, que é algo que acontece muito no ICMS, que é quando eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho que fazer um estorno proporcional de créditos. Isso não existe aqui no IBS, na CBS, e não são raros os casos desses serviços aqui que terão créditos a ressarcir, a pedir de volta, ao invés de débito a pagar. Então, isso não pode ficar esquecido no debate. Eu não sei, senador, se eu passo já para o Simples ou se eu paro por aqui, espero. Então, eu acho que nessa análise geral de serviços, o que nós entendemos é que já houve um debate muito profundo, sem prejuízo de continuar havendo, acerca de determinados serviços que demandem um olhar diferenciado, mas já foi realizado um debate muito profundo. Muitos serviços, muitos mesmos, já receberam tratamento diferenciado e sobraram, né, alguns que ficaram para a regra geral. E aí, se eu citar aqui, eu posso depois ser acusado de não gostar de um ou outro serviço, mas muitos serviços que ficaram na regra geral vão ter algum ajuste de carga, algum ajuste de preço, e isso depende muito, os efeitos desses ajustes, de quem está comprando. Se é um empresário, meio de cadeia, ou se é o consumidor final. E aí eu deixo para abordar essa parte quando voltar para falar sobre o Simples Nacional, porque esse efeito em quem está comprando, ser do regime geral, ser do meio de cadeia, ou ser consumidor final, ele é o mesmo para empresas do Simples e para prestadores de serviço em geral. No meu retorno, eu abordo esse ponto mais especificamente. Obrigado, senador. Obrigado, Rony. Bem, a questão da prestação de serviços de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo, que na fala do Rony não terá muito impacto. Lógico, quando é prestado diretamente para o consumidor, aí não tem nem dúvida, porque uma instituição, uma empresa que não paga ICMS, que só paga o ISS e o PIS/COFINS, e vai agora pagar 28, 27 e pouco, 26,5%, evidentemente que você pula de 3, de 5, de 8 exatamente para isso. Se for direto para o consumidor, vai ter um aumento de cara, né? A não ser que, como pode ser alegado, a questão do simples, né? Se a instituição for simples, mas a maioria não é simples. Então, dessas empresas, elas não são simples. Então, evidentemente, tem uma diferença muito grande no meio da cadeia e quando é diretamente para o consumidor. A gente precisava depois ter esse cálculo assim no intermediário, né? Evidente que entra essa questão de economia, que o Marco Cinta colocou, né? da questão da economia. Realmente, quanto mais caro
a tendência é diminuir a demanda, né, a compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui, porque há uma demanda muito forte de ter um crédito com relação à folha de pagamento, que é o que não veio para cá ainda, o projeto de lei de desoneração, que está, inclusive, previsto na emenda constitucional 132, que haveria um encaminhamento de um projeto de lei para a gente debater isso, e, evidentemente, isso tem um impacto direto nas empresas prestadoras de serviço. Vou passar o... O senhor permite uma observação, senador? Sim, Marcos. Rapidíssimo. Eu só queria dizer que o ponto que eu tento demonstrar é que a mera existência de crédito que o IVA das ações intermediárias não torna o imposto neutro. Ele tem, sim, impacto. Reconheço que alguns setores têm uma alíquota beneficiada, como educação e saúde, mas os setores maiores empregadores e principalmente da mão de obra menos qualificada, e aqueles milhões de pessoas na segurança, na vigilância, na limpeza, etc., esses passarão a ter, sim, um aumento muito grande de carga tributária e, consequentemente, poderão ter uma queda de emprego. E, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: eu sempre fui muito crítico dessa reforma tributária, a minha posição é conhecida, mas eu queria dizer que quando eu vi que o Rony Peterson, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive na Receita, e inúmeras vezes recorri a ele para conselhos, para estudos, uma das pessoas mais responsáveis e conhecedoras do sistema tributário brasileiro, quando eu vi que ele era um dos responsáveis por essa reforma, isso me trouxe uma tranquilidade enorme. E eu queria, portanto, deixar aqui o meu louvor ao René, um grande técnico, uma pessoa de uma lealdade, de um conhecimento extraordinário, e quero apenas deixar registrado que isso me traz muita tranquilidade, apesar de todas as críticas que eu venho fazendo à reforma tributária. Obrigado, Marcos. Eu vou recomendar, inclusive, um aumento de salário para o Rony. Rony. Deixa eu só agradecer o professor, bondade sua. Com certeza não sou merecedor dos elogios, mas fico muito honrado, professor. Muito obrigado. Do aumento, sim, né? Bem-vindo.